Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos como orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço o teu de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios. Pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70.
A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu vou explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e do fundo do cenário, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos, 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Muita atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo ou deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de R$1 bilhão. Com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa a R$1 bilhão. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Funda Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Primeira João com 5 capítulos e Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 4, Êxodo, 1 João, capítulo 4, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 4 do livro de 1 João, contém 21 versículos. Provai os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm do Senhor Deus, porque há muitos falsos profetas que têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne é do Senhor Deus, mas todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus, e já o venceis, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. E o segundo livro é o livro de Êxodo. Vamos ao capítulo. Capítulo 26. Êxodo, capítulo 26. É o segundo livro de hoje, que contém 37 versículos. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino traçado de estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e outras 5 também serão ligadas umas às outras. Farás
laçadas de estofa azul na borda da última cortina no primeiro grupo. Assim também farás na borda da primeira cortina do segundo grupo. E hoje vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70 e hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. Vamos à oração. E a oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, é nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja agora a expulsão de toda depressão e opressão maligna, que chegar agora, aonde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. É o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu salvo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção! Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem folgar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem folgar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras para você receber recursos financeiros, ou para curas ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos ao sorteio dos rebanhos. Os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 18. Mateus, capítulo 18, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Mateus capítulo 18, que contém 35 versículos. Parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos como tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a tua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53. 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, para o rebanho santo do número 18, 54, 17 a 53. 18, 54, 17 a 53. 1 Pedro, capítulo 4, que contém 19 versículos. A vida segundo a vontade do Senhor Deus, portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acha estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 8. Oséias, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Oséias, capítulo 8. Contém 14 versículos. O castigo está próximo. Põe a trombeta a tua boca, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamam, Senhor Deus meu,
Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Jó, com 42 capítulos. Capítulo 35. Jó, capítulo 35, contém 16 versículos. Para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Então disse-lhe: achas que é justo dizer, mas maior é a minha justiça do que a do Senhor Deus? Pois dize, quem me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla mais altas nuvens. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Amós, com 9 capítulos. Amós, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Amós, capítulo 3, que contém 15 versículos. Amós, capítulo 3, testemunha contra Israel. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Fugirá o leão no bosque sem que tenha pressa? Fugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará no covil a sua voz se não tiver apanhado? Seis, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 13. João, capítulo 13, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 13 do livro de João, contém 38 versículos. Anúncio da traição. Tem o Senhor Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade, verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem o Senhor Jesus estava reclinado próximo ao Senhor Jesus, Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Vinte e seis, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Josué com 24 capítulos. Capítulo 19. Josué, capítulo 19. Contém 51 versículos. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o território da sua herança: Zorá, Estaol, Ir, Serme, Salabim, Aijalon, Itra, Elon, Tima e Ecrom. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 8 do livro de Segunda Reis contém 29 versículos. A sunamita recupera seus bens. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: levanta-te e vai tu e tua família e mora onde puderes, porque o Senhor decretou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou na terra dos filisteus e saiu para pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei conversava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Rebanho santo de número 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. Segunda Samuel com 24 capítulos. Capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. No capítulo 12 do livro de Segunda Samuel, contém 31 versículos. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele na presença de Davi. Disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre, e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que a sua casa crescera com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, ele a tinha como filha. Chegando um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69.
Vamos ao livro. 1ª Reis, com 22 capítulos. Capítulo 1. 1ª Reis, capítulo 1, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 1 do livro da 1ª Reis contém 53 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 1ª Reis, que contém 53 versículos. A velhice de Davi e a pretensão de Adonias. O rei Davi era velho, já de idade avançada, e por mais que o envolvesse com cobertas, não conseguiam se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ele no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses, capítulo 1. E contém 30 versículos. A luta pela fé, o mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem ser intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é um sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte do Senhor Deus. Pois vós, concedido por amor de Cristo, não somente a crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste, e agora ouves o que é meu. Vinte 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47, Obadias, com um capítulo, que contém 21 versículos, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47, capítulo 1 do livro de Obadias contém 25 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes o teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e pões teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43, Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 14, Romanos capítulo 14, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43.
capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos. A liberdade e o amor, portanto, não julguemos mais um aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por causar escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda, mas se alguém tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele com quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 11, Zacarias, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 11 do livro de Zacarias contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme o cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei o carvalho de Baçã, porque o bosque foi derrubado. Ouviu o uivo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouviu o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas à matança. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3. Que contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo nas 2 cartas. Procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembrei das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado-me diante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. 64, Isaías capítulo 64, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. Isaías, capítulo 64, que contém 12 versículos. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome. Aos teus adversários fazeis as nações tremam na sua presença, pois quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desce e os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido pereceu, e olho nenhum viu o Senhor Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Ageu com 2 capítulos.
capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Que contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Que contém 45 versículos. No primeiro ano de Dário, levantei-me para animar e fortalecer. Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tendo-os fortalecido por meio da sua riqueza, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouve. Estando, porém, em pé, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 2. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Jeremias, com 52 capítulos, é o penúltimo livro de hoje. E 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos, é o último livro. Jeremias, capítulo 43, contém 13 versículos. Tendo Jeremias acabado de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor Deus havia enviado, disseram Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes, Jeremias, tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entrei no Egito para morar, é Baruque, filho de Nerias, porém que te instiga contra nós para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem ou nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os oficiais do exército, nem todo o povo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá.
1 Tessalonicenses, vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, que contém 13 versículos. A missão de Timóteo: orando incessantemente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto. Recipramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, nos abra um caminho até vós. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Possa Ele vos confirmar o coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Eu vou ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja do mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 99. Então dirá também a que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá: enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Nesses textos do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será o juízo final e o que irá acontecer com aqueles que, mesmo o chamando de Senhor, não amaram os pequeninos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes que serão condenados junto com o diabo e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes, que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção: se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo, sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. A quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentira o que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês um aviso. Muita atenção para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região
e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes e ofertas de dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações do templo físico em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de também pedir às autoridades políticas e empresários da região para eles levarem os templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 26. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o 20, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 1, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 35. Você que mentalizou, escolheu o 19, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de João, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você que escolheu o número 18, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 64. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 43. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. E a denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, malfeitor, ou com que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica o Senhor Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Senhor Deus. Esse primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se os justos apenas se salvam, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Atos 11, 26 e Atos 26, 28. A terceira é essa em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas, ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem de que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas. Prejudica tanto aqueles que faz, tanto aquele quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que é você se intitular
como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna livre. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça o desafio na Casa dos Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículos 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, por são mandamento do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 6, 1 João 4, 2, Êxodo 26, o 9, Mateus 18, 20, 1 Pedro 4, o 1, Oséias 8, 10, Jó 35, 19, Amós 3, o 21, João 13, o 12, Josué 19, o 16, 2 Reis 8, 11, 2 Samuel 10, 12, o 18, 1 Reis 1, 7, Filipenses 1, 3, Obadias, o 8, Romanos 14, o 13, Zacarias 11, o 4, 2 Pedro 3, o 22, Isaías 64, o 5, Ageu 1, o 17, Daniel 11, o 15, Jeremias 43, o 14, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Jesus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, das 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na @IG1 318 37 300 até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Também em Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários do início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, dá para o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir e calçar. Secretarias de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% das Escrituras da Bíblia Sagrada.
Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.